BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A recuperação de crédito é uma área estratégica para empresas que buscam preservar sua saúde financeira e minimizar perdas decorrentes da inadimplência. Ela envolve a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para reaver valores devidos, desde negociações amigáveis até o ajuizamento de ações, como execuções e cobranças judiciais. Profissionais do direito desempenham um papel essencial neste processo, oferecendo orientação sobre as melhores estratégias legais, redigindo notificações e acordos, além de conduzir processos judiciais com foco na efetividade e celeridade. Além disso, advogados podem auxiliar na análise preventiva de contratos e garantias, reduzindo o risco de inadimplência futura e contribuindo para uma gestão mais eficiente do crédito dentro das organizações. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Felipe Enes Duarte, sócio e fundador do Rossi Duarte Advogados. Felipe foi advogado interno de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, tendo atuado nas mais relevantes recuperações judiciais e reestruturações do país. Com mais de 10 anos de experiência em escritórios de advocacia, Felipe coordenou o time de reestruturação e insolvência em uma das bancas mais importantes da América Latina. Felipe, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Foi uma honra muito grande receber o convite. Espero que a gente tenha um papo super legal aqui sobre esse tema, que é tão importante e tão vasto, né? Acho que a gente vai ter bastante material para falar hoje. Com certeza, cara. Eu que agradeço e eu estou muito feliz aqui com a sua presença, Felipe. Você é um grande amigo e estar com você aqui é muito bacana. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, como que você foi parar no direito, na recuperação de crédito, como que é. Cara, Gabriel, eu não tive muita dificuldade em escolher o direito. Eu acho que sempre foi uma escolha meio inconsciente. Desde muito jovem eu sabia que eu queria atuar nessa área. Na faculdade você fica um pouco impressionado com algumas funções, algumas áreas. Eu já passei de querer ser juiz até trabalhar com direito tributário, coisas que hoje eu não passo nem perto de ter desejo de trafegar, mas começou porque eu entrei em um escritório de advocacia inicialmente para trabalhar na área da construção civil, aqui em São Paulo, e era um escritório que tinha um enfoque, um núcleo muito voltado ao atendimento de instituições financeiras. E esse era o grande núcleo do escritório, eu achava que eu tinha que estar presente naquilo, era uma matéria que me interessava, e durante a parte em que eu tomei contato com essa parte de instituições financeiras, eu comecei a descobrir o que hoje é a nossa grande especialidade como escritório, que foram as investigações patrimoniais, as medidas de localização de patrimônio para efetivação das medidas de execução. Eu me apaixonei por isso, eu desenvolvo isso há muitos anos, e me especializei nisso, comecei a ter muita demanda em cima disso, e hoje trabalho com recuperações judiciais, falências extrajudiciais, e principalmente com medidas de recuperação de ativos voltadas mais a esse nicho estratégico, né? Mas é um prazer trabalhar com isso, sou apaixonado pelo que eu faço, tanto eu quanto minha sócia, nosso time é cuidadosamente formado em cima disso, e acho que é um mercado que tem muito campo para explorar no Brasil, e é um mercado que hoje talvez seja o grande foco do volume de processos do Poder Judiciário. A gente fala um pouco mais sobre isso no decorrer da conversa. Sensacional, Felipe. E agora, tipo, você tem seu próprio escritório, né, que é o Rossi Duarte, né? Exatamente. Eu queria saber como que é isso aí. Não é fácil ter esse próprio escritório, tem várias dores. Queria saber como que está sendo isso aí. Para quem pensa em abrir seu próprio escritório, você recomenda? Como que é? Olha, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu passei por grandes bancas, eu trabalhei dentro de estrutura financeira de banco, então eu fui
prestador de serviço, eu fui tomador de serviço, eu trabalhei em estruturas muito grandes, eu trabalhei em estruturas pequenas, estruturas médias, bancos grandes, bancos pequenos. Isso deu uma dimensão muito privilegiada sobre o que o mercado precisa, o que o mercado costuma ansiar, mas é muito difícil empreender, é muito difícil você tomar a decisão, principalmente porque o advogado tem uma deficiência de base, o advogado não é formado no Brasil para administrar negócios, o advogado tem uma dificuldade natural de administrar uma empresa, criar um negócio, desenvolver, existem várias limitações de divulgação, de marketing, por conta de regramentos da OAB, mas eu acho que imprimir a sua cara, o seu jeito de trabalhar e apresentar para o mercado um novo jeito de fazer negócio, um novo jeito de atuar na advocacia, ele é o que mais há de gratificante e compensa todas as dificuldades. Eu acho que quando você tem seu próprio negócio e dá seu molde para o que você está fazendo, tua identidade, tua marca, tua pegada, isso não tem preço. Então, fiquei ainda mais apaixonado pelo direito, por saber que é possível fazer diferente, é possível criar caminhos e caminhar, trilhar o caminho de uma maneira muito pessoal, personalíssima, né? Sensacional, Felipe. Cara, é sempre interessante ver essa sua jornada aí, porque não é fácil as tomadas de decisão e vocês são hoje um escritório pequeno, mas com grandes clientes, então é bom e é legal ver vocês assim, viu? E, Felipe, eu queria saber, vamos lá direto ao ponto, o que é a recuperação de crédito, afinal de contas, e qual o papel dos advogados que atuam nesta área? Olha, a recuperação de créditos, ela envolve desde a execução da sentença judicial até a cobrança de títulos de mercado, duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito, e ela se desenvolve com base em diversos regramentos. Então, você tem um regime para execução de garantias, você pode fazer extrajudicialmente em alguns casos, judicialmente num volume um pouco maior de casos, mas, basicamente, são as medidas que você empreende com a tutela do judiciário, com a tutela do juiz, para alcançar patrimônio que possa fazer frente ao pagamento da dívida. Então, você se utiliza desses mecanismos para cumprir uma decisão judicial, para executar uma dívida que não foi paga, e existem os caminhos de localização de patrimônio. Eu acho que, destacadamente, a recuperação de crédito hoje no Brasil, ela tem uma relevância muito grande, porque as ações no Brasil, elas, em média, no último estudo que eu vi, as ações judiciais no Brasil, elas duram, em média, 7 anos. E elas têm esse tempo mais elastecido, principalmente por conta dessa fase. As execuções de sentença, as execuções de título extrajudicial, elas são em grande volume o maior representativo do mercado, justamente porque é difícil efetivar a decisão, é difícil você alcançar patrimônio, é difícil você conseguir solver a dívida por meio do acesso judicial. Por isso que muitas vezes a gente nota aí alguns empenhos legislativos para simplificar processos e extrajudicializar alguns processos. A gente pode falar, sei lá, da alienação fiduciária de imóvel e a consolidação de propriedade à vida dentro do cartório e registro de imóveis. Existe a busca e apreensão, que hoje está sendo extrajudicializada, né? A apreensão de toda a execução extrajudicial de veículos, de bens móveis. Existe um movimento muito forte para isso, porque existe uma tendência a buscar a desjudicialização. Então, a recuperação de crédito, ela também envolve a capacidade clássica do advogado de negociar e de conseguir costurar acordos para minimizar o impacto que esses litígios muito longos e, às vezes, muito burocráticos impõem contra o crédito, né, contra o direito do credor. Saquei. Felipe, eu queria saber quais são as principais etapas desse processo de recuperação de crédito, desde a negociação até a execução judicial. Se puder passar, assim, obviamente não se aprofundando, é mais para a galera ter uma noção, porque você acabou de contar aqui do tempo que demora, mas por que demora? Se puder afinar um pouquinho.
Olha, esse aspecto ele precisa ser tratado de uma maneira bem mais longa. Eu costumo verificar em conversas dessa natureza. Tá. Como você bem destacou, eu acho que a recuperação de crédito ela começa na negociação mesmo. Tá. Porque muitas vezes, na tomada de crédito, algumas instituições financeiras ou quem está fomentando o crédito, originando, está preocupado com a garantia e com o simples fato dela ter um valor ali que pode ser visualizado como suficiente para depois ser executado. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, são as operações de alienação fiduciária de ações da empresa ou alienação fiduciária de cotas societárias. Então, basicamente, a pessoa toma um empréstimo, a empresa toma um empréstimo e oferece em garantia as ações do próprio sócio. Ou seja, se você inadimplir, em tese, aquela instituição financeira se torna proprietária das cotas. Mas imagine que numa situação dessa a empresa peça recuperação judicial. Quanto valem essas cotas? E aí você tem situações, por exemplo, que costumavam ser feitas com muita frequência, que eram aqueles grandes planos de financiamento que envolviam a alienação fiduciária da planta, da sede. Mais uma vez, você pede recuperação judicial, como você faz a execução dessa garantia? O juiz da recuperação judicial não defere, acaba impedindo o prosseguimento, porque você mata a atividade da empresa e o judiciário não tem compactuado com isso. Daí por que é tão importante olhar para esse ponto na negociação? Não basta só você ter noção da capacidade financeira do teu devedor, não existe um universo em que isso só baste. É preciso que você entenda a adequação do produto que você está oferecendo, do produto que está sendo adquirido pelo tomador, da modalidade de garantia que está sendo eleita para respaldar o negócio. Então, a observância desses pequenos pontos, ela costuma dar muito problema lá na frente, porque não necessariamente quem faz a estruturação do empréstimo, ela tem conhecimento jurídico sobre como isso vai se refletir na execução judicial ou extrajudicial lá na frente. Por isso que eu defendo tanto a integração entre os profissionais do departamento jurídico, os advogados do contencioso, as áreas comerciais, porque isso faz com que exista uma visibilidade mais ampla, isso minimize o risco de crédito, porque afasta um pouco alguns efeitos de inadimplência, né? Então, você tem a fase de negociação, a estruturação dos instrumentos. Então, alguns instrumentos exigem registro, principalmente algumas modalidades de garantia. Vamos nomear aqui, por exemplo, a hipoteca, o penhor, alienação fiduciária de imóveis, que se constitui pelo gravame na matrícula do imóvel, e toda essa parte exige um norte burocrático, departamental, de acompanhamento desses registros, desses emolumentos, e da forma como se estrutura de uma maneira sólida. A disponibilização do recurso, o monitoramento do pagamento, ele é super importante. Nas estruturas mais acostumadas a gerir a carteira de créditos, a gente nota que existem esteiras de monitoramento. Então, você tem ali as principais instituições financeiras do Brasil com áreas estruturadas para observar como anda a evolução financeira daquela empresa. Se existem indicadores de inadimplência, então se existe um volume progressivo nos protestos que a empresa vem sofrendo, se existe um acúmulo de ações judiciais, de reclamações trabalhistas, se existe dentro dos controles do Bacen alguns indicadores que demonstram que a empresa está tomando uma alavancagem mais forte. Então, existe uma série de indicadores próprios que essa esteira de monitoramento começa a observar na raiz. Em alguns momentos, quando esses indicadores são muito fortes, eles começam a ser muito alarmantes, você entra com uma segunda fase dessa esteira, que é a parte de renegociação. Então, basicamente, Gabriel, o fator mais importante do empréstimo bancário, principalmente, ele está atrelado ao risco. Então, a garantia, ela minimiza o risco, ou a estruturação do crédito, ela minimiza o risco, a natureza desse empréstimo, ela minimiza o risco. Quando você nota que esses sinais esses indicadores de inadimplência, eles começam a subir,
você começa a criar uma discrepância na negociação e começa a criar uma distância entre o que é almejado e o que vai ser entregue. Por conta disso, existe essa segunda fase dessa esteira, que é a da negociação. Então, muitas operações precisam ser reestruturadas. Algumas operações que foram concedidas sem nenhum tipo de garantia passam a ser renegociadas com estruturação de garantia. Então, é nesse momento em que a instituição financeira, que o credor, chama o devedor para a mesa, traz um imóvel para garantia, traz outro avalista, traz um fiador, traz um co-obrigado, estrutura a operação com outro produto, tira de uma margem, por exemplo, progressiva de juros capitalizados de uma modalidade para trazer para um pré-fixado, por exemplo. Existe uma série de métodos típicos para analisar isso. E aí você cumpre essa segunda fase da esteira. A terceira fase da esteira é quando já não tem muito mais o que ser feito, que é a parte de execução judicial ou extrajudicial. É nesse momento em que nós vamos checar se todos esses pontos anteriores da negociação, do monitoramento, da renegociação, se essas estruturas de segurança, elas vão te permitir ter uma execução efetiva ou uma execução frustrada. É muito comum, especialmente no mercado pós-pandêmico, e que principalmente aqui no Brasil, a gente viu o BNDES atuando muito forte, despejando dinheiro no mercado para auxiliar emergencialmente empresas que estavam em dificuldades. Então, você tem o FGI, né, o Fundo Garantidor para Investimentos, com o programa de emergencial para auxílio ao crédito, por exemplo, que foi um grande boom de instituições financeiras que ganharam até share de mercado, porque disponibilizaram muito recurso para empresas em dificuldade. O que você tem hoje? Como essas garantias eram estruturadas com uma espécie de fiança, vou chamar de forma imprópria, do próprio BNDES, você tem muito empréstimo sem garantia no mercado hoje e muito dinheiro a ser recuperado por conta dessas operações. Então, hoje, o advogado do contencioso, quem está na frente das execuções, principalmente os departamentos jurídicos, tem enfrentado muitos desafios por conta disso. Então, acho que, por essa política estatal de despejo de recurso para auxílio emergencial, representar aí operações que estão, como o mercado costuma dizer, clean, porque elas não têm garantias reais, ou quando tem, são garantias muito menores do que o valor do empréstimo total, você começa a ver a importância de se respeitar um processo de originação de crédito, de outorga de crédito, que obedeça a padrões muito bem estabelecidos de controle da negociação, de controle de parâmetros de monitoramento e de renegociações efetivas. Muitos bancos têm apostado nisso, têm olhado para o judiciário com um pouco de reticência por conta da demora, por conta da ineficiência que a gente tem visto nos processos executivos. Então, toda essa esteira a gente costuma acompanhar, a gente costuma dar muita atenção aos nossos clientes para isso, olhar para os instrumentos contratuais é muito importante, entender quais são os mecanismos de acionamento pós-default. Então, acho que, em resumo, essas são as fases aí da recuperação de crédito e o que eu mais posso destacar aí nesses primeiros pontos, né? Felipe, queria saber quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas na recuperação desses créditos inadimplidos. Porque você falou aqui um pouco da esteira e trouxe alguns pontos aí que são bem desafiadores, assim, né? Então, queria saber se pudesse contar um pouquinho mais aí. Eu acho que isso depende muito do credor, né? Da natureza do negócio do credor. Quando a gente fala de banco, dinheiro é commodity. Então, o dinheiro é o próprio produto do banco. A receita do banco, o lucro do banco está atrelado ao spread bancário, que é a diferença entre o que você paga para o cara que está ali poupando o recurso dentro da tua instituição e o que você coleta no mercado pelos empréstimos. Então, a diferença entre essas taxas é o que você tem de spread bancário. Então, é a commodity. Mas quando você tem empresas, por exemplo, de fornecimento de produtos, você tem uma modalidade em que a tua commodity é o teu produto, o teu objeto de mercado é o produto que você vende. Então, a tua estruturação ela não está voltada necessariamente a essa esteira que eu mencionei. E aí entram os grandes desafios, porque normalmente as empresas que são produtoras de
bens e serviços para colocar no mercado, elas têm estruturações contratuais que formam créditos quirografários. O que são créditos quirografários? Que não tem nenhuma garantia. E quando você não tem nenhuma garantia, é muito difícil você fazer uso da execução pura e simples e imaginar que você vai ter sucesso numa larga escala, né, para recuperar. Então, algumas empresas têm tomado cuidados muito específicos na forma de estruturar o fornecimento de produtos, prestação de serviços, para construir contratos que se tornem cada vez mais efetivos na hora da cobrança. Então, olhando para a tua pergunta, a gente precisa olhar quem é o credor. Se o credor é uma empresa que presta serviço ou que comercializa produtos, ela tem um tipo de análise e ela precisa ter cuidados específicos. O banco, ele já se prepara para isso, as instituições financeiras já têm musculatura para atuar nesse tipo de frente, né? Então, eu acho que é primordial que as empresas olhem para a recuperação do crédito, para a cobrança dos inadimplentes, como uma área de negócio, porque isso é injeção na veia, isso entra direto no balanço. Então, eliminar o inadimplemento e trazer recurso para a companhia é super importante para todos os indicadores financeiros que você tem. Então, eu acho que se a gente for observar dentro desse contexto, faz-se esse destaque. E aí, outro ponto é o seguinte, normalmente, como os bancos já se preparam para o inadimplemento, normalmente as operações são feitas com tomada de garantias pessoais dos sócios, por exemplo. Então, você tem aval, você tem fiança, você tem ele assinando como coobrigado e tudo mais. As empresas que comercializam serviços, normalmente, ou produtos, normalmente, elas têm uma nota fiscal e uma duplicata, que é um título que pode ser executado, mas você não necessariamente tem o crédito contra o sócio da empresa, uma pessoa física, ou alguém que não te coloque num regime mais dificultado para poder receber depois. Aí entra a importância do jurídico das empresas, né? De conseguir, por exemplo, com aquele devedor mais contumaz, aquele cara que está engasgando mais pagamentos, eventualmente chamar para uma renegociação, construir, por exemplo, uma confissão de dívida, agregar garantias àquela operação, então trazer o sócio, trazer bens imóveis, bens móveis, para poder garantir aquilo, porque depois, no judiciário, os mecanismos, e a gente pode até falar disso mais à frente, eles não são suficientes, né? O judiciário, ele tenta ao máximo acostumar e acompanhar com essa estrutura de mercado, mas não tem como. Eu sempre achei que o direito é uma ciência muito mais funcional, né? Do que, ao contrário do que as pessoas às vezes defendem, eu acredito que o direito está sempre tentando se adequar à velocidade e aos métodos de crescimento do espaço mercadológico. Então, a gente sempre vai estar atrás, vai estar mais atrasado. Então, a execução, muito dificilmente, vai ser a tábua de salvação dessa empresa, dessa prestadora de serviço ou fornecedora que comercializa produtos ou serviços. É muito importante olhar para esses desafios e entender a leitura da cobrança como uma espécie de área de negócio mesmo, como é a área de vendas, como é a área de marketing, uma área que efetivamente demanda investimento, bons profissionais, bons parceiros e muita proximidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Felipe, queria saber se você acha que há espaço para soluções alternativas de conflito, como mediação, arbitragem na área de recuperação de crédito. Sim, eu acho que muitas vezes uma composição dentro desses ambientes, ela evita esses problemas, ela evita essas noções, mas existem algumas barreiras. No Brasil, a arbitragem, ela não tem poder executivo, necessariamente. Então, a execução de sentença arbitral, por exemplo, fica muito a critério do juízo da execução. Então, você acaba tendo que ir para o judiciário para conseguir executar aquela sentença, para conseguir... muitas vezes, medidas liminares são necessárias dentro do procedimento arbitral. Então,
existem algumas barreiras, mas composições dentro desses ambientes, dentro da mediação, dentro da arbitragem, se o contrato, se a composição ali tiver uma cláusula arbitral, uma composição evita todo esse trabalho da execução extrajudicial. Só que a gente tem visto isso muito pouco por vários motivos. Eu acho que, primeiro, na arbitragem, você tem um custo agregado muito significativo, e quando você está recuperando o crédito, você já sai de largada no prejuízo, que você não recebeu. Então, é muito difícil você observar a eleição desse tipo de medida para poder executar patrimônio. E, como eu falei, existe uma barreira técnica, né? Mas, quando você olha para as medidas que podem ser construídas dentro desses ambientes, antes da própria formação do título executivo, você tem bons horizontes para poder fazer composições. Então, aqui, eu vou citar como exemplo aqui, na época da Lava Jato, por exemplo, algumas empresas tinham contratos com a Petrobras e existia lá uma discussão muito grande sobre a formação desses contratos, né? Porque existia uma suspeita de que tinham sido contraídos por atos de corrupção, por concorrências públicas desleais, etc. E aí os contratos da Petrobras simplesmente tomou a medida de suspender todos os contratos e falar, não pago mais ninguém, eu estou em exame dos contratos que a gente firmou aqui para entender se efetivamente esse contrato é rígido. Isso foi muito discutido em alguns procedimentos arbitrais. E dentro desses ambientes, acabaram sendo fechadas algumas transações, ou o processo caminhou até o fim mesmo, para que essas companhias fossem indenizadas, ou elas recuperassem valores que estavam previstos no contrato ali. Isso foi fechado muitas vezes dentro de ambiente arbitral. É diferente de você olhar, por exemplo, os títulos de crédito bancário no Brasil, que simplesmente os bancos não, nesse aspecto, eles não estão na arbitragem, eles não estão na mediação. Os fatores são muito grandes, assim, acho que a própria leitura de jurisprudência para dar segurança jurídica, ela é mais efetiva no judiciário, porque você consegue ter uma coletânea de decisões ali específicas para determinados tipos de situação. Então, sim, eu acho que é uma saída, especialmente na fase de negociação, quando você tem uma operação que envolve um valor muito expressivo, uma situação muito expressiva, estratégica para a empresa, adotar ali uma cláusula arbitral ou um método alternativo para a solução de conflito, porque você consegue cortar esse caminho e muitas vezes atingir o fim que você precisa sem depender de uma execução judicial, mas não é tão simples assim como eu tentei deixar claro aqui. Nada é simples no direito, né, Felipe? Cara, eu queria saber que conselho você daria para empresas que desejam estruturar uma política de crédito mais segura e eficiente? Eu acho que seguir os padrões que vêm sendo seguidos de uma maneira mais rígida pelos bancos, saber quem é teu cliente, saber qual que é a origem do recurso que ele vai utilizar para te pagar, conhecer a estrutura, o supply chain dele, entender onde começa e onde termina o produto dele, eleger os produtos certos para você poder oferecer para o cliente com adequação, ter suitability, né, conhecer o KYC, né, Know Your Client, você adotar essas práticas dentro da esteira de fornecimento. Você tem um acompanhamento muito próximo do teu departamento jurídico, que vai ser o elo de ligação entre o que acontece no judiciário e como você estrutura suas operações iniciais, para fazer instrumentos cada vez mais seguros do ponto de vista contratual. A gente precisa parar de observar o jurídico como custo. O departamento jurídico não é custo, o departamento jurídico é investimento. Porque se você tem contratos bem amarrados e você tem estruturas bem definidas de estruturação de garantia, você foge de problemas que acabam durando anos no Poder Judiciário. Então, a nossa função como advogado de contencioso é auxiliar as empresas nessa leitura prévia da concessão, mas principalmente apoiá-las nos defaults, né? Quando você tem realmente a operação inadimplida que demanda medida estratégica. Eu te destaco aqui
até porque eu comentei isso no começo, né, a parte da investigação patrimonial. Eu acho que isso entra um pouco ali na parte do monitoramento, naquela esteira que eu comentei, mas principalmente na parte judicial, porque é onde você começa a estruturar os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, é onde você começa a encontrar fundamento para entrar com uma ação pauliana, é onde você identifica fraude contra credores, fraudes cometidas contra o processo executivo, que precisam ser levadas a conhecimento do juiz, e até, por que não dizer, problemas de estruturação de recuperações judiciais. A gente tem visto isso muito. As empresas, eu não vou dizer mal intencionadas, mas alguns empresários no desespero têm procurado instituições financeiras e apresentado balanços comerciais que não são compatíveis com o balanço que o cara apresenta na recuperação judicial depois. Então, até em procedimentos de recuperação judicial, em que você tem uma postura mais passiva e simplesmente colabora ali para a formação do plano de recuperação judicial, sem adotar medidas enérgicas ali para ali contra o patrimônio da empresa, etc., é muito importante você estar atento aos detalhes, à formação dos instrumentos, à realidade contábil do que é apresentado dentro da recuperação judicial. Acho que tudo isso é muito importante ficar de olho para poder levantar a bandeira vermelha quando precisa dentro do procedimento, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Acho que isso resume bastante alguns cuidados iniciais. Não é só isso, mas como a gente tem tempo, né, Gabriel? Eu preciso dar uma segurada aqui, porque você sabe que advogado fala muito, né? Imagina, Felipe. Cara, muito bacana o papo. Eu queria, te agradecer aqui pela presença sua no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar, para o pessoal quiser conversar com você, conhecer mais o seu trabalho, tirar dúvidas sobre recuperação de crédito. Sim, acho que acessando o nosso site, rossiduarte.com.br, tem o meu número pessoal lá, as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, @rossiduarte_advogados, no LinkedIn Rossi Duarte Advogados. A gente está super à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quem quiser entender um pouco mais dos nossos métodos, vai ser um prazer receber todos e cada um de vocês no escritório para um café, para uma conversa sem compromisso. E assim, fico muito feliz, Gabriel, pelo sucesso do podcast. Eu sei que você já entrevistou aqui pessoas assim que foram inspirações de carreira para mim, pessoas muito importantes do mercado. Então, ter esse convite para mim significa muito. Você é um amigo, é um cara que eu admiro demais. Acho que está ajudando a revolucionar um pouco esse mercado de gerar novos negócios para advogados. É um prazer ver o seu crescimento e espero que a gente continue contribuindo para uma revolução do mercado, para um entendimento cada vez maior de qual é o papel do advogado. Eu acho que isso passa muito pelo que você vem fazendo aqui e para a troca de experiências e sinergia. Então, só posso agradecer. Espero que a gente consiga discutir tantos assuntos quanto forem possíveis em eventuais novas oportunidades. E, enfim, eu queria te agradecer a audiência, a todo mundo que escutou até aqui, e desejo sorte e sucesso para todos. Valeu demais, Felipe. Eu que agradeço, você é um amigão e, cara, assim, é muito bacana poder acompanhar o seu sucesso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixem de seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.